Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Triponto. Vamos apresentar a 28ª preleção. O assunto escolhido é a maçonaria e o desenvolvimento econômico. Nós vamos observar que é um assunto pouco discutido dentro da maçonaria e fora dela, e vamos entender por quê eu estou colocando a importância da maçonaria no desenvolvimento econômico mundial. Eu me deparei com um artigo escrito por um pesquisador brasileiro. No final do vídeo nós vamos dar todas as informações sobre este pesquisador. Então fique conosco. É um vídeo muito interessante que vai chamar bastante a sua atenção, porque foge bem do lugar comum daquilo que nós estamos acostumados a discutir na maçonaria. Fique conosco, aproveite, clique aí, assine o canal, isso nos fortalecerá, isso nos dá condições de trabalhar com mais afinco, desejosos que possamos discutir com muita propriedade os assuntos pertinentes à sublime ordem. O iluminismo se tornou vitorioso por oferecer o link entre o florescimento de ideias e o crescimento econômico. Nós sabemos que a história diz que o iluminismo iniciou no século XVII, principalmente através de René Descartes. Posteriormente, no século XVIII, veio a Revolução Industrial. Tudo isso ajuntado dentro, inclusive, da maçonaria, deu a possibilidade de o mundo ter um desenvolvimento inimaginável. Saímos de um período chamado Idade das Trevas, que é a Idade Média, e entramos na Idade da Luz. E essa Idade da Luz, esse tempo da luz, ela floresceu dentro, principalmente, das lojas maçônicas. E nós vamos entender por que isso. O Dr. Fernando Siqueira, que é autor do texto a que eu estou me referindo, ele diz o seguinte: a maçonaria, por sua vez, foi um lugar que permitiu este livre intercâmbio de ideias em um tempo que na Inglaterra, em Oxford e Cambridge, não permitiam. Ou seja, era uma importante organização do mundo moderno com instituições inclusivas. Essas informações são muito interessantes para a nossa reflexão. Observe que dentro das universidades não existiam condições de ter liberdade, de poder discutir as coisas. Tudo tinha que ser dentro de um determinado padrão. E a maçonaria, principalmente com o intuito claro de discutir a verdade, de buscar a verdade, trouxe para o mundo, mesmo dentro das suas paredes, mesmo dentro da sua secretude, dos seus segredos, ela trouxe essa discussão. Então nós devemos refletir bem sobre o que escreveu o professor Dr. Fernando Siqueira. Então, essa parte do seu artigo é muito interessante. Continuando o seu trabalho, ele diz, abre aspas, a irmandade, confiança e lealdade dentro da maçonaria foram chave para uma variedade de ideias. É isso que muitos não compreendem. É isso que incomodou, incomoda e incomodará muitas outras associações, muitas outras pessoas. Essa fraternidade, essa irmandade, essa confiança um no outro, é essa lealdade. É isso que os intelectuais discutiram no século XVII, no século XVIII e daí para frente. Eles podiam discutir as suas ideias. E o que pregava o iluminismo é essa liberdade de construção de ideias. Por isso que sempre a maçonaria está na vanguarda dos movimentos. É por isso que nós devemos respeitar profundamente a nossa ordem. Continuando
o artigo. As oficinas maçônicas que se espalharam por toda a Europa e depois para a América abrigaram pensadores, escritores, políticos, empresários, artistas, profissionais liberais de todas as categorias do mundo profano. Tudo isso protegido pelo juramento de não divulgar aquilo que ali dentro se passa, mas que pode ser discutido. Talvez seja isso que esteja faltando hoje. Ideias, propostas, independente da categoria dessas ideias, dessas propostas. O que podemos fazer? A maçonaria, através dos maçons, proporcionou ao mundo um desenvolvimento. Proporcionou ao mundo um avanço que jamais alguém antes do século XVII poderia imaginar. Ela caminhou com vigor na Europa, América do Norte, e na América do Sul e em vários outros países. Então nós devemos refletir profundamente qual é a nossa proposta, qual é a nossa condição de exercer dentro da maçonaria as lideranças e condições intelectuais de buscar aquilo que sempre buscamos, que é a liberdade, que é a fraternidade e a igualdade. Não só nessas categorias, mas buscando uma sociedade melhor. As conquistas dentro da liberdade de pensamento, dentro da industrialização, proporcionou o que nós estamos vivendo agora. E a pergunta que nos cabe é o que vamos viver para o futuro. O que nós estamos plantando para que cresça e dê frutos para o futuro. Nós não precisamos fugir das nossas tradições, porque durante o século XVII e XVIII, os maçons não fugiram às suas tradições. As mantiveram e nós as mantemos. Mas o que podemos fazer para que o mundo seja melhor? O professor Dr. Fernando Siqueira ainda continua. Abre aspas. Não se pretende atribuir nenhuma ordem de causalidade entre a ação da maçonaria e o iluminismo, mas apenas afirmar que havia uma via de mão dupla, em que iluministas tinham espaço para difundir suas ideias em templos maçônicos. Da mesma forma que esses ideais iluministas se espalharam pelas colônias americanas graças às lojas maçônicas. Essa consideração feita no artigo pelo Dr. Fernando Siqueira é fundamental para que possamos entender a grandiosidade da maçonaria, a inserção da maçonaria no mundo, principalmente nessa passagem do antigo para o moderno. Aí está o Dr. Fernando de Faria Siqueira, que escreveu esse artigo, Iluminismo, Maçonaria e Desenvolvimento Econômico. Vocês encontram esse artigo integralmente no site economiadeserviços.com. Esse artigo foi publicado em 2019. A leitura e a reflexão sobre esse artigo é muito importante. Eu não sei, eu não posso afirmar, eu não consegui o contato com o Dr. Fernando de Faria Siqueira, se ele participa ou não da maçonaria. Mas que o artigo dele é muito interessante, é muito instigador para que possamos estudar a maçonaria e ver a maçonaria com um outro olhar. Eu agradeço muito ao Dr. Fernando por ter disponibilizado esse artigo, e é um artigo muitíssimo interessante para a nossa reflexão. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.